Um certo dia, a polícia foi até um local onde uma briga ocorreu, e lá um homem que testemunhou o ocorrido contou às autoridades. Ele dizia que um rapaz apareceu em meio da rua com um manto roxo. Ele usava uma toalha amarela em sua cabeça, enquanto fumava um cigarro. Ele lembrava de certa forma um ninja. Esse homem parou na rua e esperou. Aparentava que ele aguardava alguém, mas essa pessoa estava atrasada. Porém, ele esperava aquela luta chegar até ele. Sua expressão facial mostrava sentimentos fora do comum, muita determinação, vontade e coragem. Por mais que a fumaça subisse sobre os seus olhos, ele não piscava nenhuma vez, até que quem ele esperava chegou na sua frente. E finalmente a feição de Shiba mudou um pouquinho. Nessa hora, Baki olhava para Shiba e se mostrava confuso. Shiba dizia que ele não iria falar muito. Ele queria uma luta ali e agora, simples assim. Ele tirava seu manto roxo e o rapaz que testemunhou começava a contar. Um dragão de 3 cabeças surgiu. Esse dragão era um monstro. Baki olhava confuso aquela situação e perguntava o que estava acontecendo ali, o que ele queria. Shiba se desculpava e falava: "Eu sei que foi repentino, mas não é necessário ter uma razão para lutarmos." Baki compreendia que realmente não era necessário ter uma razão para lutarem, e Shiba jogava seu cigarro. Quando chegava perto de acertar a testa de Baki, ele pensava: pode ter inúmeras razões para isso acontecer, mas por que agora? Será que alguém o colocou nessa situação ou está fazendo isso por vontade própria? O cigarro batia na testa de Baki e o ataque de Shiba chegava atrás do cigarro. Porém, como se o tempo tivesse congelado, o campeão continuava a pensar: a maneira que você age é muito legal. Eu entendo, você quer parecer ser legal, mas tem que ser assim, né? Eu e Shiba. Baki subia o seu punho e um leve gancho acontecia. Shiba era acertado e a mente do campeão continuava devagar. Realmente não tem necessidade de ter uma razão para uma luta acontecer entre a gente. Shiba caía no chão e o narrador falava que aquela situação era como se Shiba tivesse colidido com uma parede de tijolos. O homem que presenciou tal ocorrido dizia que o jovem ninja voou para mais de 5 metros. E a cena cortava para um bar, onde Hanayama bebia o seu uísque e fumava seu cigarro. Contavam para ele que Baki e Shiba iriam se enfrentar. Ele fumava e seu capanga questionava o porquê de Shiba estar querendo fazer aquilo. Sorrindo, o Yakuza respondia: o senhor Shiba não precisa de uma razão para lutar. A cena voltava e Shiba estava lá, apagado no chão. O homem que presenciou o ocorrido contava: o menino que golpeou se portava como se nada tivesse acontecido. Se olhassem através de sua camisa, dava para dizer que suas costas não eram extremamente grandes. Seu pescoço e a forma que ele se portava deixava claro que ele ainda era um jovem em desenvolvimento. A forma que a camisa ficava no seu corpo dava para ser confundido com um menino magro. Porém, olhando melhor, aparentava que ele tinha músculos o suficiente para ser forte e rápido. Quando eu comecei a olhar mais a fundo, de mais perto, eu notei que seus músculos eram desenvolvidos de forma especial. Músculos feitos para a luta. Seu corpo era coberto de cicatrizes. Suas mãos também passaram por muito castigo. Fora as cicatrizes, a pele da sua mão aparentava estar quebrada de tanto lutar, mas por algum motivo, para cima do seu torso não tinha cicatrizes. Era como se seu rosto estivesse fora de todos os limites. Ele continuava: então o menino assumiu uma posição, como se fosse um atleta preparado para se mover rapidamente. No chão, Shiba começava a falar: o que? Sem parar, o que? Ele começava a se levantar e dizia: você é um verdadeiro guerreiro, Baki, o filho da criatura mais forte e viva. Eu não posso amolecer agora. Baki dizia: senhor Shiba, essa será a última vez. Eu só vou responder a seus ataques. Então se certifique de saber muito bem o que você está fazendo, porque não haverá uma próxima vez. Com uma mistura de sentimentos, Shiba o olhava pronto para explodir e avançava perguntando:
quem você pensa que eu sou? Ele chegava bem perto do campeão e ao chutar, era como se ele tivesse chutado algo intangível. Seu ataque havia pego no ar, ele gelava. O filho da criatura mais forte da Terra o encarava diretamente. Seu rosto era acertado, Shiba era girado no ar e ele pensava: realmente esse cara é um monstro. Ele batia no chão e já atacava pensando: o quão distante estamos um do outro. Qual é a nossa diferença? O quão mais forte ele é? Eu preciso descobrir isso. Ao chegar perto atacando, Baki acertava um chute baixo, em seguida um gancho no queixo, depois um cruzado e ele finalizava com uma cotovelada para baixo na mandíbula. E o golpe de Shiba chegava no rosto de Baki. O homem que presenciou o ocorrido dizia que o garoto foi acertado, porém era como ele não quisesse esquivar. Ele apenas ficou lá, parado, e o corpo de Shiba caía no chão. O campeão pensava: Shiba Shiharu, por quê? Por que você fez isso? Por que escolher lutar comigo? O campeão saía andando e Shiba ficava apagado no chão. Um tempo se passava e Baki andava pela cidade, até que quando ele chegava na rua da sua casa e ao olhar pra frente, Shiba estava aguardando ele na porta da sua casa, com os braços cruzados. Ele encarava o campeão e tirava seu manto mais uma vez. Ele dizia: não precisamos conversar, lute comigo. Baki olhava aquilo e falava: eu já te venci, não me diga que você esqueceu do que aconteceu, eu te bati há pouco tempo atrás. Fazer isso pela segunda vez não é como a coisa deve ser feita. Sorrindo, Shiba falava: você diz isso porque você é Baki Hama. O campeão respondia: sim, é exatamente como você diz. Eu ser Baki Hama deveria ser mais motivo suficiente. Mas sério mesmo, me diga, por que você está tão fixado nessa ideia de lutar comigo? É algum tipo de treinamento? Shiba respondia que realmente poderia ser considerado um treinamento, mas a verdade é porque ele era Baki, apenas isso. Baki questionava: mas por que eu? E Shiba insistia dizendo porque era ele, simples assim. Ele estalava os dedos e começava a andar. O campeão pedia para ele esperar um pouco e falava: sério que não tem mais ninguém além de mim na qual você possa treinar? Shiba ignorava e começava a avançar. Ele avançava: eu vou vencer essa luta. Enquanto atacava, Baki pensava: esse cara tá determinado a lutar contra mim. O campeão lançava um tapa no queixo, ele dava um passinho para trás e o corpo de Shiba caía no chão mais uma vez. Baki se abaixava e falava: Shiharu, então essa luta foi um treino, eu admito. Eu meio que aprecio o fato de você acreditar que pode me vencer, mas não é algo que um cara forte como você deveria sair dizendo. Por isso, vamos parar por aqui, não precisamos mais lutar. Quando você abrir seus olhos, eu tenho certeza que conseguirá encontrar o caminho de volta para sua casa. O campeão entrava para sua casa e Shiba ficava lá, apagado no chão. Um tempo se passava e ele começava a acordar. Ele se virava, começava a se levantar e lembrava de Hanayama dizendo para ele que ficaria tudo bem. Baki era um demônio gentil. No final, tudo ficaria bem. Shiba se alongava de um lado para o outro e a cena mostrava Baki lendo alguma coisa dentro da sua casa. Porém, enquanto lia, ele pensava: realmente foi muito legal. Mesmo depois de tudo, ele não desistiu. O campeão se levantava de forma bem despreocupada, calçava seus tênis e ia em direção à porta pensando: ele já deve estar pronto. Shiba não é o tipo de lutador que vai recuar até que seja destruído completamente. A cena cortava para a parte de fora da casa e lá Shiba estava carregando um soco com toda a sua força. Ele apenas aguardava o campeão sair de casa. Ele compreendia ao ouvir os passos de Baki. Ele estava colocando seus sapatos e ao escutar a porta começando a ser aberta, um soco de Shiba acontecia. Enquanto isso ele pensava: os 10 minutos que você me deu para descansar é mais que o suficiente para eu me recuperar. Você foi tolo.
Seu soco atravessava o vidro da porta e Bak era acertado em cheio. Com o nariz sangrando, ele era jogado no chão. O campeão dizia: esse cara realmente é incrível. Esse soco não é de um amador. Chiharu abria a porta e pedia licença porque ele estava entrando. Ele falava: ser humilhado por você fazia parte do combate. Pessoal, Chiba estava se fazendo de fraco todo esse tempo para pegar o campeão desprevenido. Ele o pegava numa guilhotina e Bak sentia aquela pressão. Ele pensava: esse cara é forte. Seu oponente continuava: Bak, depois que a nossa luta acabar, eu vou ajudar você a consertar sua casa. Ele o arremessava para longe enquanto Bak batia nas coisas e era jogado para fora. Ele pensava: isso dói. Ele caía no chão e seu oponente saía sem dar tempo, chutando o seu rosto. Enquanto era acertado, o campeão pensava: ele não é muito habilidoso, mas ele está longe de ser um amador. Chiba continuava golpeando, Bak era jogado para trás mais uma vez e continuava a pensar. Só de ver o tanto de paixão que ele tem já dá para ficar abalado. Seu poder de luta é realmente alto. Palavras não podem descrever o que eu estou sentindo. Esse é o verdadeiro espírito de luta, envolto ao seu poder de luta. Bak parava em pé e olhava sorrindo. Ele agradecia. Ele havia se decidido. Chiba o olhava meio ofegante, cuspia no chão e falava: estou feliz que você conseguiu se decidir. Em guarda, o campeão olhava entre suas mãos e Chiba o olhava preocupado. O campeão estava sorrindo, porém só havia uma maneira de descobrir o que ele planejava: indo pra cima. Chiba se perguntava: mas por que diabos eu estou sentindo como se duas mãos gigantes estivessem esperando para me matar? Chiba se sentia minúsculo, mas ele iria continuar. Ele avançava e continuava a pensar: não, esse cara não é um gigante. Chegando perto de atacar, sua mente continuava devagar. Ele não é um gigante, ele não é um monstro. Não é, existe maneiras de tocá-lo. Vou te mostrar que meu golpe pode chegar até você. Mas esse golpe não é normal. Ao acertar, ele continuava: esse é um verdadeiro soco classe A, um soco que vai tirar sua cabeça do pescoço. Ao acertar, Chiba olhava para sua mão e lá estava, quebrada. Ele tomava um tapinha na cara e pensava: que ruim da sua parte, Bak. Ele tomava um golpe no fígado em sequência e começava a chorar de dor, enquanto pensava: você sabe que realmente é forte, Bak. Um chute alto chegava, os pés de Chiba iam pro céu e ao fazer um 360, ele era enfiado de cara no chão. Porém, a sua mente continuava devagar. Essa pode ser a nossa última luta, uma luta qualquer, onde você pode derrotar ou ser derrotado, simples assim. Porém, no final, há algo diferente nesse cara. Bak saía andando, pegava sua porta quebrada e começava a arrumar. E a mente de Chiba continuava divagando, enquanto Bak se deitava e voltava a ler. Essa luta só será resolvida quando um de nós admitir que perdeu. Um tempo se passava, Bak olhava para o relógio e começava a se arrumar novamente. Ele abria sua porta e Chiba não estava mais lá. Ele pensava: então foi isso? Ele saía pela cidade, fazia suas compras e concluía: aquele que não conseguiu se levantar é o único a admitir a derrota. Até o momento de ninguém conseguir se levantar chegar, a derrota não existe. Ele continuava caminhando até que olhava para frente e lá estava Chiba se aquecendo. A luta iria continuar. Ele tirava seu manto e repetia pela terceira vez: Bak, palavras não são necessárias, apenas lute comigo. Mas antes de terminar sua frase, ele tomava um direto no meio da cara e caía apagado no chão. Bak agradecia: muito obrigado, você me ensinou muito. Em uma luta real, não dá pra ficar se alongando. Chiba acordava assustado de repente e Bak dizia:
Você queria uma luta, certo? Shiba começava a se levantar e falava que não. Repetidas vezes ele repetia que não. Na verdade, ele apenas queria se tornar semelhante a Baki. Por isso mesmo, eles deveriam lutar. O campeão falava: bom, agora eu também quero lutar com você. Mas como que a gente vai resolver isso? Te derrubar não é o suficiente. Será que você quer uma luta até a morte? Não, não é isso. A morte não vai parar um cara como você. Shiba entendia algo, sorria e falava: é exatamente assim que é, mas você acha que você pode me imitar? O campeão sorria e falava que podia sim. Shiba ficava irritado e avançava. Porém, o que estava irritando ele? O que Baki queria imitar? Ao golpear, o campeão jogava a cabeça para trás e enfiava a cara no punho de seu oponente. Ele pensava: Shiba, eu sempre te admirei. Chiharu começava a se levantar e sentia algo. Ao olhar seu punho, ele estava destruído por inteiro e o campeão estava sorrindo. E pra quem não sabe, galera, Shiba sempre foi o tipo de lutador que venceu seus oponentes sendo golpeado. Ao destruir seus oponentes de fadiga, ou lesionar seus braços e pernas, ou simplesmente a sua mentalidade, ele sempre vencia por causa da sua resiliência. Se Shiba não parava de ir pra cima, o campeão venceria ele no seu próprio jogo. Era isso que Baki queria copiar. O campeão dizia: esse é o Flow Chiharu, correto? Shiba olhava aquilo e chutava. Baki via o golpe chegando como se fosse em câmera lenta e pensava: eu não devo derrubar ele antes de ser acertado, isso vai ser errado. Eu preciso lutar contra esse meu desejo de apenas derrubá-lo e ir embora. Baki carregava sua cabeça para trás e continuava a pensar: eu vou encontrar o local exato para que seu chute atinja seu potencial máximo ao me acertar. Ele enfiava sua cara no pé de Shiba e pensava: se eu for capaz de me aproveitar desse momento, isso vai provar para você que eu posso usar o seu flow, o estilo de continuar apanhando e não parar. Nessa hora, a perna de Shiba se quebrava ao meio. O narrador contava que era possível escutar o som do osso quebrando à distância. Inclusive, aquela foi a primeira vez que Shiba escutou seus ossos quebrar de forma tão alta. O campeão perdia o equilíbrio nas suas pernas e caía sentado. Ele falava se levantando: você realmente é incrível, Shiba. Seu chute teve mais impacto do que eu esperava. Chiharu o encarava enquanto não tocava no chão, a sua perna estava quebrada, e o campeão continuava a falar: apesar de tudo isso, eu diria que eu tenho uma faixa preta no seu flow, Chiharu. Um verdadeiro espírito de luta de um deus. É como se sua atenção estivesse sempre no máximo, sempre olhando pra frente. É por isso que você é capaz de fazer as coisas dessa forma. Enquanto escutava aquilo, Shiba pensava naquelas palavras sobre o Flow Chiharu. Ele contava que de início não tinha um nome para chamar o seu estilo. Ele apenas foi lutar e mostrou quem era Shiba Chiharu, simples assim. Mas para se tornar quem ele é atualmente, Shiba precisou crescer no meio. Era mais algo interno, mais espiritual do que físico. Ele se lembrava da sua luta contra Iron Michael na arena subterrânea, e a sua mente continuava a divagar sobre quem ele realmente era. Espírito, força de vontade, garra, poder e orgulho. Ele se lembrava dele investindo contra uma moto em alta velocidade e continuava: loucura, irresponsabilidade, falta de planos, fúria, audácia, falta de limites. A parte frontal da cabeça tem inúmeros pontos que podemos usar como fraqueza. Com uma cabeçada, a gente pode derrubar nossos oponentes. O Flow Chiharu é simplesmente isso: elegância com alto sacrifício e alta destruição, sem limite algum. A gangue Tigre Azul respeita seu líder. Eles viraram suporte para um homem que não precisa. Um jovem de 17 anos da sua gangue dizia que se seu chefe estivesse numa maratona e ele participasse, ele não iria treinar. Ao participar da maratona sem treinar, ele estabeleceria o significado de sucesso. Não importa se tem um inimigo à sua frente ou se é um esporte, isso pouco importa. Shiba irá até o fim, apenas com coragem e força de vontade.
Com esse tipo de espírito, nada pode contê-lo. Esse era o Flow Shiharu. A cena voltava pro combate e o campeão falava: meu sacrifício valeu a pena, troquei o dano que levei no rosto pelo seu punho direito e sua perna esquerda. Ofegante, Shiba pensava: não tem problema trocar dano, mas eu não posso mais usar minha mão e perna quebrada. O campeão continuava a falar: Shiharu, você não vai desistir disso. Em breve você não vai conseguir usar sua mão esquerda. Bem ferido, Shiba dizia que mostraria quem ele realmente era. Ele se preparava e com os dedos ele apontava para o campeão. Ele pensava: eu vou para cima com 100% do meu Flow Shiharu. Olhando para os olhos de Baki, ele falava: você vai levar meu golpe sem se esquivar, correto? Baki dizia para ele manter os dedos bem ali, porque ele iria para cima. Eles se encaravam e o narrador contava que se olhassem para Shiba superficialmente, diriam que seu nariz e boca aparentavam ser macios. Seria um ótimo lugar para acertar seu punho. Porém, quando golpear, esse tipo de esperança será quebrada no meio do impacto. Shiba iria igualar ao poder aplicado e devolveria em dobro. Esse era o motivo da sua confiança. Mesmo com o braço direito quebrado, se você tentasse acertá-lo, ele daria seu braço de boas-vindas. Com essa força de vontade, ele vai quebrar o seu espírito. Ele vai com 100% o tempo todo. Esse é Shiba Shiharu. Porém, ali e agora, ele era encurralado pelo próprio estilo. Baki insistia: não minta pra mim. Eu sei que você vai mirar em um ponto vital e irá reverter seu Flow Shiharu. Mas saiba que esse não é o seu estilo. Mas eu sei que você vai retrair seus dedos para não furar os olhos de uma pessoa dessa forma. Você não é o tipo de homem que tira a vida de seus oponentes, Shiba. Mas eu te digo, mantenha seus dedos retos, por favor. Vamos ver se você é capaz de fazer isso. O narrador contava que quando uma pessoa tentava ter seus olhos furados, ela se movia para evitar tal situação, mas com Baki era diferente. E o campeão continuava: alguém como você não vai conseguir fazer isso comigo. Porém, eu te digo, você vai tirar meus olhos de mim. Com os seus 2 dedos aí, eu vou facilitar as coisas para você. Só fique com seu braço esticado e seus dedos contra os meus olhos. Quem será que vai vencer isso? Shiba olhava aquela situação e falava: eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Eu vou te fazer comer suas palavras. Nós iremos te colidir de frente. Então se certifique de vir em linha reta. Com a sua aura saindo, Baki disparava, o chão rachava, os tênis de Baki se rasgavam e numa velocidade absurda ele passava pelos dedos. O sangue jorrava e o narrador dizia que depois daquele ocorrido, Shiba nos contou o que aconteceu. Quando seus dedos iriam colidir com os olhos de Baki, no tempo certo, Shiba planejava fechar seu punho e golpear. Mas a verdade é que ele não tinha esse tempo à disposição. A velocidade que Baki passou estava além da sua reação. Seus dedos se quebraram. De joelhos o campeão aguardava. O que aconteceu lá era um completo mistério. Baki se virava e lá estava, seus olhos sangrando, mas ele estava sorrindo. Baki havia disparado como uma barata. Com seus olhos, ele acertou os dedos de seu oponente. Velocidade máxima do início até a colisão. Um tempo se passava e na sede da Yakuza, onde Hanayama liderava a máfia, Shiba foi até lá. Ele se mostrava frustrado. Ele dizia: eu fui lá e o desafiei sozinho. Ele aparentava ser um oponente na qual há muito que você pode fazer e ao mesmo tempo eu estava limitado no que eu podia fazer. Porém, eu fiz tudo que eu pude. Hanayama tentava confortá-lo e dizia que ele fez o seu melhor. Shiba dizia que em vez da vitória, ele queria ter um sentimento de conquista. Ele dizia: se eu tivesse ao menos o derrubado uma vez na luta, fazendo uma verdadeira marca nele, mas isso não aconteceu. Hanayama perguntava: você quer dizer que não o tocou? O que aconteceu no combate? Shiba dizia que não, ele o tocou várias vezes inclusive. Ele dizia: eu o acertei em cheio pelo menos umas 3 vezes. O Yakuza respondia que se isso aconteceu, então sim, ele deixou uma marca no campeão.
Chiba insistia, ele falava que não foi assim. Hanayama dizia, então seus ataques foram de surpresa, algo assim? Chiba dava risada e falava, quem sabe? E Hanayama continuava, então me diga, como você perdeu? A cena cortava para Baki e ele repousava com seus olhos tampados. Ele se levantava e olhava como seus olhos estavam no espelho, avermelhados e levemente feridos. Baki soltava um sorriso e se surpreendia com algo em seguida. Ao olhar, ele começava a reverenciar. Uma barata estava na sua frente. Baki fez da barata o seu mentor. Aquele tipo de vitória só aconteceu graças a ela. A cena voltava para Hanayama, perguntando se realmente ele usou seus olhos. Chiba respondia que sim, ele usou seus olhos. Ele dizia, com meus 2 dedos esticados, eu os coloquei em seus olhos. Simples assim. Hanayama via aquela situação e questionava, será que você não acabou acertando outra coisa ao invés dos olhos dele? Chiba respondia que não, foram os olhos dele mesmo. Hanayama escutava aquilo em silêncio e falava, Shiharu, você conseguiria fazer o mesmo feito dele? Chiba o olhava e falava, não, eu não conseguiria. Hanayama perguntava, por que não? Ele respondia, os olhos não são algo que você pode usar para quebrar algo, são seus olhos. E esta foi a luta de Baki contra Shiharu, galera. Um combate que eu acho muito interessante, onde o Baki percebeu que ele teria que acabar matando o Chiba para ele parar de ficar voltando ou simplesmente destruir seu espírito de luta, o quebrando com seu próprio estilo. Mas comentem aí o que vocês acharam. Eu conto com o seu like para ajudar o canal, galera. Segue a gente lá no Instagram, Twitter, etc. E é isso aí. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.